Glória a Deus. Amém, irmãos? Cumprimento a igreja capaz de ser essa noite. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vamos estar aqui agradecendo a Deus por mais esse estudo bíblico. Pedro, só bota um pouquinho mais de grave, tira um pouquinho do agudo. Vamos estar orando a Deus, irmãos, agradecendo por essa oportunidade maravilhosa nessa noite. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado, meu Deus, mais uma vez, nos encontramos, meu Pai, diante de Ti, para estar agradecendo ao Senhor nessa noite e estar rendendo a Ti toda glória, honra e exaltação que a Ti pertence, meu Deus. Queremos estar, meu Pai, em nome de Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Todo impedimento seja repreendido nessa noite, toda oposição do reino das trevas seja repreendido nessa noite, meu Pai. Meu Deus, que nós possamos sair daqui edificados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Que nós não venhamos estar aqui distraídos, desapercebidos, mas que nós venhamos estar aqui atentos, absorvendo todo o conhecimento que o Senhor quer nos passar através dessa lição, meu Pai. Porque nós sabemos que a nossa bênção, a nossa cura, a nossa vitória, a nossa libertação, transformação, a nossa salvação vem através da Tua palavra. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Que essas vidas que estão aí no Facebook também, essas vidas que vão ouvir pelas redes sociais, que o Senhor possa estar abençoando também e falando ao coração de cada um, meu Pai. Abençoe cada vida que já se faz presente, as vidas que estão a caminho, que o Senhor possa trazer em paz e segurança, livrar de todo o mal e que o Senhor possa cada vez mais estar despertando a sua igreja para a importância do aprendizado da Tua palavra. E desde já, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então, os irmãos já podem se sentar e abrir na lição número 3. Estamos estudando, terceiro trimestre de 2021, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Correções e ensinamentos, né? Sempre frisamos isso. É tudo que nós precisamos, irmãos, para crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de Jesus. Conhecimento e ensinamento. Irmãos, lição número 3, Acabe e o profeta Elias. Vamos aprender um pouquinho sobre essa passagem, né? Muito famosa, muito conhecida da Bíblia. Acabe e o profeta Elias. Rei Acabe, rei de Israel, e o profeta Elias. O texto áureo dessa lição está lá em Deuteronômio 7, versículo 9, onde diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Verdade prática, Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Então, irmãos, as consequências são inevitáveis, né? Da desobediência, não tem como evitar. E o que é liberdade, né? Liberdade é poder de escolha. Nós temos o poder para escolher, mas não temos o poder para escolher as consequências. As consequências são inevitáveis nas nossas vidas. Pai do Senhor, irmão Jesuíno. E a Bíblia fala, né? Que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Então nós podemos escolher, mas não podemos escolher as consequências. As consequências nós não escolhemos, as consequências nós escolhemos. Temos aqui na revista leitura diária, e na leitura diária vai falar: as bondades do Senhor são inesgotáveis para os que o temem, misericórdia é um atributo que pertence a Deus, tudo o que é semeado será colhido na mesma proporção. A misericórdia e a bondade de Deus acompanham o ser humano por toda a vida. Os filhos de Deus devem ser obedientes e abandonar o mau caminho. O desejo do Senhor é que seus filhos sejam obedientes continuamente. Glória a Deus. Então nós vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está em 1 Reis, capítulo 16, 29, versículo. Aleluia. Glória a Deus. Pedro. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Abaixou sozinho? Aumentou agora, aumentou. Abaixa. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29, versículo 30, capítulo 17, versículo 1 ao 7, capítulo 18, versículo 17 ao 21.
Então Pedro vai colocar aí e todos os irmãos prestem atenção aí na revista para nós não nos perdermos aqui. Irmãos, pode colocar, Pedro. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, e fica-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então nós vamos estar estudando sobre essa passagem, né, que envolve aqui Elias, que envolve o rei Acabe, que envolve também... Vou trocar esse microfone, está baixando. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, essa história envolve o profeta Elias, envolve o rei Acabe, envolve Jezabel, né? E outros personagens que nós vamos estar também falando no decorrer da lição. É muito importante dizer que essa passagem nós vamos encontrar ela em 1 Reis, capítulo 16, até o capítulo 21, envolvendo todos esses personagens. Só que hoje nós não vamos falar todos os detalhes, né, que envolveram esses personagens. Nós vamos fazer como se fosse um recorte. Semana que vem vai ter a continuação dessa aula. Então talvez os irmãos fiquem na expectativa, né? O pastor vai falar hoje do desafio de Elias e os profetas de Baal. Ainda não vai ser hoje, vai ser semana que vem. Amém, irmãos? O rei Acabe também, a morte do rei Acabe. Então hoje nós vamos fazer um recorte e vamos procurar focar na lição. Porque se a gente adiantar, a gente acaba perdendo o assunto de hoje, né? Às vezes a gente tenta adiantar muito assunto e acaba até desconcentrando no objetivo principal da aula. Então o objetivo geral da aula. Olha só, o objetivo geral já diz, né? Asseverar que todo pecado gera uma consequência. Isso é uma coisa que nós temos sempre que frisar, né? O objetivo geral da aula. Qual é o objetivo geral? Qual o maior ensinamento que Deus quer nos falar hoje? E é esse aqui, ó. Asseverar que todo pecado gera uma consequência. Objetivos específicos. Apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel. Demonstrar o cuidado de Deus para com seus filhos e registrar a aridez espiritual do rei Acabe. Rei Acabe foi o terceiro rei de Israel, né? Nós falamos semana passada, depois da divisão do reino. Nós falamos da semana passada de Jeroboão, falamos de Roboão, né? Semana passada, e nessa semana nós vamos falar aqui de Acabe, do rei Acabe. Vamos lá, interagindo com o professor. O profeta Elias apareceu em um período crítico da história de Israel, época em que Acabe, influenciado por Jezabel, sua maléfica esposa, fez de tudo para eliminar a adoração a Yahvé em Israel.
Mas o próprio Deus, usando o profeta Elias, entrou no conflito e decisivamente derrotou os deuses pagãos, trazendo o povo de volta à verdadeira fé. Em tempos de apostasia, quando imperam a rebeldia insolente e a dureza de coração contra os mandamentos do Senhor, o Todo-Poderoso sempre envia seus profetas para combater o sistema religioso corrupto e proclamar o autêntico sentido e propósito do seu reino. Olha, irmãos, aqui é interessante, né? Que está dizendo, em tempo de apostasia, onde impera a rebeldia insolente e a dureza de coração contra os mandamentos do Senhor. Aí Deus vai fazer o quê? Levantar profetas. Então é aquilo que nós já aprendemos até no trimestre passado, né? O dom profético dado à igreja ainda é para os dias atuais, o dom profético. Então vamos lá, introdução. Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor de Deus. Olha só, irmãos, o pecado ele pode nos desviar completamente dos mandamentos do Senhor. É um perigo. Que diz, além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. Então veja, aqui vai dizer, nós vamos aprender nessa lição, que Acabe foi o pior rei daqueles que o antecedeu antes, né? Aqueles que antecederam Acabe, ele foi o pior rei daqueles que o antecederam. Então, seja, Acabe foi o rei que mais irritou a Deus. Foi o rei que mais contrariou ao Senhor, foi o rei Acabe. Então, vamos lá. E uma coisa interessante, e esse pecado dele acabou trazendo consequências não somente para ele, mas consequência também para toda a nação. Então, olha que a nossa desobediência, o nosso pecado pode trazer consequências também para aqueles que nos cercam também. Toda a nação acabou sofrendo por causa do pecado ali de Acabe. Vamos lá, tópico 1. O casamento de Acabe com Jezabel. Deixa eu desligar aqui, irmãos. O casamento de Acabe com Jezabel. Vamos falar aqui de casamento. Quero mandar um alô aqui para nossa irmã Nilde Vila Nova, para nossa irmã Raimunda e os irmãos que forem entrando aí, que Deus possa estar abençoando em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Então, casamento, irmãos, o casamento de Acabe com Jezabel. Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho de casamento. Aqui diz, consequências de escolhas erradas, subtópico 1, consequências de escolhas erradas. Como nós falamos aqui no começo, irmãos, Deus ele nos dá a liberdade para escolher. Deus, quando criou o homem, ele não quis criar ali seres, né, como se fosse ali robôs. Ele quis criar seres que poderiam ali ter a liberdade de escolher. Porque um robô, você faz o quê? Você programa o robô ali, o robô só faz o que você quiser, está programado. Mas ele não quis isso, irmãos. Deus ele quis criar o homem com liberdade de escolha. Então, para isso, Deus nos deu esse direito de escolher. Porque muitas vezes as pessoas até falam, se Deus sabia que o homem ia pecar, para que colocou a árvore do bem e do mal? Porque sabia que o homem ia pecar. Deus é onisciente, presciente, mas foi justamente para mostrar isso, que Deus, ele sempre deu liberdade do homem escolher, e Deus ainda nos ensina a escolher certo. Vamos ler as primeiras duas referências aqui, vou pedir para o Pedro colocar. Pai do Senhor, irmãos, Pai do Senhor. Pedir para o Pedro colocar as primeiras duas referências para nós estarmos analisando essa questão da escolha. Deuteronômio 30, versículo 19. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Aí tu coloca aqui depois na tela, Pedro. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Aí os irmãos leem comigo aqui, ó. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Pedro, esse aqui eu não consigo ler direito. Fica brilhando demais, ó lá. Então, irmãos, ó, Deus, ele deu o direito de escolher, ó. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e tua descendência. Então, Deus, ele dá o direito de escolher e ainda nos ensina a escolher certo, né? Nós só escolhemos errado se nós quisermos. Como eu falei aqui, irmãos, Deus ele não quis criar robôs programados só para obedecer ele. Porque, por exemplo, se eu programar um computador
para o computador falar todo dia assim para mim, faça um programa ali, programa o computador, para o computador todo dia falar, William, eu te amo, William, eu te amo. Todos os dias o computador vai estar dizendo que me ama, né? Só que isso aí ele foi programado para fazer isso, não foi ele que escolheu. Então Deus, ele quer, irmãos, que nós amemos a Ele, que nós adoremos a Ele, que nós busquemos a Ele por livre e espontânea vontade. Não é por pressão, não é por obrigação e não é nem por medo. Às vezes as pessoas podem ter uma má impressão, né, um entendimento errado, que Deus, ele quer que a gente busque a Ele por medo de ir para o inferno. Mas não é isso, irmãos, é por amor. Por isso que a Bíblia ensina sobre o amor de Deus. O Evangelho são as boas novas. Evangelho não é má notícia, Evangelho são as boas novas. Essa questão de querer ganhar as pessoas através do medo, irmãos, isso aí, é claro, temos sim que alertar. A Bíblia fala do temor do Senhor, a Bíblia fala dos perigos, das consequências erradas, né? A Bíblia alerta sim, mas Deus, ele quer nos ganhar é por amor. A Bíblia fala que quem tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando nós entendemos o amor de Deus, quando nós começamos a experimentar o amor de Deus, e quando nós amamos a Deus sem medo de Deus, aí nós experimentamos a verdadeira graça. Aí nós experimentamos o verdadeiro evangelho. Aí nós vamos fazer as coisas com gratidão, com amor, com alegria no coração. Não aquela obrigação religiosa, eu tenho que fazer. Não, nós vamos querer fazer. Não é que eu tenho que fazer, é que eu quero fazer. É bem diferente, né? Do que aquela pressão, aquela opressão. Jesus falou, aprendei de mim, relaxa. Eu sou manso, sou humilde de coração. Aí vocês acharão descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Somos nós que muitas vezes transformamos o fardo em um fardo pesado. Porque Jesus falou, vocês vão ter prazer em fazer a minha obra. É claro que vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Se anime. Meu Deus, não fique desanimado. Eu venci o mundo. Então, irmãos, Jesus, ele quer que a gente faça com alegria. A Bíblia fala que o reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, irmãos. O apóstolo Paulo, ele passou por muitas aflições. Ele passou por muitas lutas. Ele passou por muito sofrimento. Mas sabe o que ele falou no final? Combati o bom combate. Foi um bom combate. Não foi aquele mau combate, né? Que a gente combate como se estivesse socando o ar. Aqueles combates assim que parece que não tem sentido nenhum. Não, é o bom combate. Tem luta, tem guerra, tem sofrimento, irmãos. Mas também tem o consolo de Deus todos os dias nas nossas vidas. Então o direito de escolha nos capacita também a servir a Deus, irmãos, por livre e espontânea vontade e não por pressão psicológica. Olha o que diz, agora olha o que diz também sobre a questão de escolha. Gálatas 6, versículo 7. Coloca aí, Pedro. Gálatas 6, 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Olha o que a palavra de Deus fala, irmãos. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará, ou seja, colherá, né? Então temos que ter muito cuidado com o que nós estamos plantando, porque as consequências são inevitáveis. Vamos aqui avançar. Estamos aí no subtópico 1, viu, irmãos? Tópico 1, subtópico 1. Vamos avançar aí. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor, então a revista diz aqui: Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Então Acabe, irmãos, foi o pior rei de Israel, né? Porque ele desobedecia a Deus, ele queria muito poder, ele começou a se tornar idólatra, ele levantou ali altares idólatras, ele começou ali a adorar deuses pagões, e além dele fazer isso, ele estava induzindo o povo ao erro também, induzindo o povo a pecar. Uma liderança fora da visão, ele pode induzir muitos outros também ao erro, porque nós já falamos aqui, o que é liderança? Liderança é influência, é poder de influência. Nós podemos influenciar para o bem ou influenciar para o mal. Nós podemos influenciar para as coisas certas ou para as coisas erradas também. A liderança, ela passa muita confiança para as pessoas. Vocês veem que tem muitas pessoas que estão seguindo lideranças, irmãos, que realmente são lideranças que estão fora da visão, que estão pregando aí um falso evangelho. Foi o que Jesus Cristo falou: um cego não pode guiar outro cego, senão os dois vão cair no abismo. E tem muitos cegos guiando outros cegos.
Então, olha a importância da liderança. Agora, quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Tudo isso Deus vai prestar contas no final. Então, além de Acabe ser o pior rei de Israel, nós podemos dizer que ele se casou também com a pior mulher daquela época. Jezabel não era mulher de Israel, era uma mulher estrangeira, como nós vamos ver aqui na lição. E já era proibido naquela época, irmãos. A lei não permitia o povo de Israel casar-se com mulheres estrangeiras. Justamente para isso, para não se tornar uma nação idólatra. Deus deixou esse mandamento lá em Deuteronômio, né? Em Levítico também se repete isso aí. Deus passou essas instruções para Davi, para Salomão. Então já tinha essas instruções na palavra do Senhor, não se casar com mulheres estrangeiras. Então até aí ele afrontou Deus. Os pecados que Acabe cometia eram pecados deliberados. Ele sabia que não podia fazer, mas mesmo assim ele fazia conscientemente. Olha só como esse rei, né, era estragado. E aí ele se casou com a pior mulher também daquela época, além de ser estrangeira. Já ouviu aquele ditado? Parece o diabo em forma de gente? Parece o cão em forma de gente, irmãos? Mas é isso mesmo, essa mulher também parecia o cão em forma de gente. Eu trouxe aqui, ó, no meu livro, né, esse livro de apoio aqui também, uma das características de Jezabel, gostaria de ler para os irmãos, que diz assim, ó, a rainha perversa, no meu livro aqui. A rainha pagã, Jezabel, promoveu todos os tipos de luxúria, excessos de rituais, feitiçaria, paganismo, sincretismo, prostituição e homossexualismo em nome da religião, com a participação de Acabe, dos profetas e dos sacerdotes e sacerdotisas. Então veja que até profetas, né, tinha falsos profetas ali corrompidos, sacerdotes e sacerdotisas também corrompidos com todos esses pecados aqui. Gostaria de falar um pouquinho desses pecados aqui, né, de alguns deles. Luxúria, né, que envolve aí também imoralidades sexuais também, envolve poder, excessos. E aqui diz, ó, rituais, feitiçarias, paganismo, sincretismo. Irmãos, nós vivemos essa realidade também hoje em dia. Luxúrias, rituais, feitiçarias, paganismo, sincretismo. O que é o sincretismo religioso? Já falamos um pouco aqui, né? Vamos falar um pouquinho mais. Sincretismo religioso, irmãos, é se misturar tudo. Sai misturando ali, né, todas as crendices que tem no mundo aí, todos os rituais que tem no mundo aí, irmãos. Sai se misturando tudo isso e traz para dentro da igreja dizendo que é evangelho. Isso é o sincretismo religioso. Pega um pouquinho ali da Umbanda, pega um pouquinho ali do Espiritismo, pega um pouquinho de outras religiões pagãs aí, se mistura tudo e traz para dentro da igreja dizendo que isso é evangelho. É o sincretismo, é a mistura. É como se pegasse tudo, colocasse dentro do liquidificador, batesse ali e desse para os crentes beber. Esse é o sincretismo religioso, é a mistura. Mistura com religiões pagãs. Hoje acontece muito sobre essa questão de objetos, vendas de objetos, querer transferir a fé das pessoas para objetos, que é para que as pessoas dependam de objetos, né, para ter fé em Deus. Tudo isso nós podemos dizer que é sincretismo religioso. Crendices, essas crendices que traz aí de outras religiões também, né? Hoje em dia você vê, é claro que existe a profecia, existe a revelação, mas hoje em dia, meus irmãos, parece que os crentes estão parecendo quando estavam no mundo, quando ia consultar aí as cartomantes, as pessoas que iam ler as mãos, né? Hoje em dia existe muito o quê? Adivinhação, profetada e revelamento. Tudo isso sincretismo religioso, irmãos. Adivinhações atrás de adivinhações, enganando Deus. Hoje em dia até que diminuiu mais, mas de uns tempos para trás aí, quando começou essas lives começaram aí a serem feitas no Facebook, irmãos, era cada live assim que você olhava e falava misericórdia. Parecia mais uma macumbaria gospel, né? Colocava um pau no chão ali, dizia que era um cajado, né? É o cajado ali na madrugada, no meio do mato, ficava filmando aquilo ali e fala, é o profeta das revelações. E um monte de gente ali, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, glória a Deus, fala comigo, Deus, uma carinha de choro, só querendo o quê? Revelação, meus irmãos, só correndo atrás disso aí. Aí bota a arca da aliança, e bota não sei o que, cheio de óleo, uma toalha, uma coisa. Irmãos, tudo isso crendices, né? Misticismos que se traz para dentro da igreja. Isso não é evangelho. O evangelho de Jesus é simples. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Jesus como o Filho de Deus unigênito. A fé vem do ouvir. A fé não está baseada naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos, porque aquilo que nós vemos é passageiro, mas aquilo que nós não vemos é eterno. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção do fato que não se vê. Nós não precisamos de nada.
Esses dias tem uma vida aí me pedindo, né, a oração, mandando mensagem, conheceu a gente ali pela rádio, e está mandando mensagem pedindo oração, e eu estou dando ali umas instruções, uns ensinamentos para ela também. Aí esses dias ela me mandou um vídeo aí da certa igreja, né, certa denominação aí, ela me mandou esse vídeo, no vídeo tinha uma bacia assim cheia de alianças, irmãos, a bacia tinha umas 1000 alianças. Aí aqui é a aliança da vitória, é as alianças que foram ungidas, é a aliança da vitória, leve sua aliança para casa e que você vai ser vitorioso, e claro, né, tem que comprar aliança, não é de graça. Leve sua aliança para casa. Aí, irmãos, eu aproveito umas oportunidades dessas para passar um ensinamento. Eu falei, irmã, deixa eu te falar uma coisa, nosso Deus não precisa de objeto nenhum para fazer um milagre na sua vida. Nosso Deus só precisa da sua fé. Só tenha fé em Deus, ele não precisa de objeto nenhum. E é verdade, meus irmãos, que às vezes as pessoas pegam as passagens isoladas ali, né, da Bíblia, onde Paulo usou um lenço, e querem fazer disso aí uma doutrina. Aquilo não é doutrina. Aquilo ali foi episódios, né, que não podem ser trazidos como doutrina para a igreja. Até Jesus já usou barro, já usou essas coisas, né? E nós cremos sim em atos de fé. Mas tem muitas pessoas que estão querendo aproveitar essas coisas para trazer como doutrina para a igreja, só que doutrina errada, ensinamentos de demônios, irmãos. Então temos que ter muito cuidado, porque aqui falou que essa Jezabel, essa rainha Jezabel, trouxe isso para o meio do povo também. Rituais, sincretismos religiosos, e olha o que mais aqui, irmãos, olha só. Feitiçaria, né, foi dito aqui, paganismo, sincretismo, prostituição, homossexualismo em nome da religião. Olha, prostituição, homossexualismo. Uma coisa que eu tenho observado muito, irmãos, desde os tempos bíblicos, mas o que está acontecendo muito hoje em dia também, é que o diabo tem investido pesado nessas coisas aí. Contra os nossos filhos, contra as nossas crianças, contra os nossos jovens, essa história de ideologia de gênero, né? Através dessas redes sociais, que às vezes é só a misericórdia, irmãos. É um espírito de homossexualismo à solta aí, é um espírito de lesbianismo à solta aí. A gente vê os nossos jovens sendo envolvidos, enganados, enredados por essas coisas. Símbolos satânicos, tantas coisas satânicas. Eu dou um conselho para os irmãos, para as crianças, para os jovens, para os pais ensinarem. Procure aprender, procure estudar sobre satanismo, sobre ocultismo, sobre mensagens subliminares. Às vezes até através dos desenhos animados, parece uma coisa tão fofinha, né? Tão bonitinho, cheio de mensagens subliminares. Essas artes que hoje em dia se fazem nas redes sociais, irmãos, cheios de símbolos subliminares, símbolos satânicos, postagens que muitas vezes nossos filhos, nossos jovens colocam. Você olha, irmãos, nossos jovens colocam ali, você olha só símbolos satânicos. E a Bíblia fala, o povo vem sendo destruído porque falta conhecimento. Só atrai demônios para dentro de casa, só atrai demônios para a vida das pessoas. Símbolos que alguns fazem inconscientemente e outros que até sabem, mas continuam fazendo. E o nosso papel é o quê? É ensinar, né? Se a pessoa vai aprender ou não. A pessoa, quando ela aprende, irmãos, ela pode até, né, não gostar do que ouve, mas ela já sabe da verdade. Agora, se a pessoa continua praticando essas coisas, aí a pessoa já está fazendo de uma forma intencional. Aí, como está dizendo aqui na revista, né? Aí tem o quê? Consequências que são inevitáveis. Então nós vemos essas coisas, esses espíritos querendo enredar os nossos filhos, enganar os nossos filhos, nossas crianças, nossos jovens e até mesmo aqueles que estão desapercebidos. Esse mesmo espírito que tinha com Jezabel aqui, feitiçaria, rituais, homossexualismo, lesbianismo, tudo isso o diabo está investindo pesado para enredar os nossos filhos. E nós temos que ter muito cuidado com isso e também, né, as pessoas que estão aí desapercebidas neste mundo. Então, irmãos, está só a misericórdia. Nós aconselhamos orar, ensinar, pregar a verdade. Essa é a nossa parte a fazer, porque isso aí Deus não vai cobrar, né, de nenhum de nós. Ensine os nossos filhos, irmãos, porque nossos filhos muitas vezes correm muitos perigos debaixo dos nossos olhos e nós não sabemos muitas vezes, né? Ou às vezes não queremos procurar saber. Mas aí Deus vai cobrar de quem? É dos próprios pais, né? Eu como pastor, se eu não trazer esse ensino para cá, Deus vai cobrar de quem? É de mim. Mas, irmãos, pelo menos essa parte ele não vai cobrar, porque nós estamos aqui nos estudos sempre avisando e sempre alertando. Vamos lá, continuando aqui. Então Jezabel era terrível. Aí diz aqui, ó, continuando a lição. Essa mulher era devota de Baal e Azerá, 2 deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Essa princesa dos Sidônios
incitou tanto a maldade em Acabe, que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Está lá em 1 Reis, capítulo 21 e 25. Então, Acabe, né, incitado pela mulher, ele até mesmo se vendeu. Foi mais um líder, foi mais um governante que se vendeu. Uma das coisas que nós não podemos fazer nunca no nosso chamado, irmãos, é nos vender. É negociar os nossos valores. É negociar o nosso chamado, negociar o nosso propósito. O propósito de pregador não é um propósito fácil. Quem tem um chamado para pregar a palavra e ensinar, não é fácil. É como o evangelista Roberto disse uma vez, não vai ter muitos amigos, vai ter muitos desafetos. Mas sabe de uma coisa? É melhor desagradar o homem do que desagradar a Deus. Se é para desagradar o homem pregando a verdade, irmãos, que assim seja. Agora, desagradar a Deus negociando valores, meus irmãos, aí depois nós vamos ter que se ver com o próprio Deus, né? Então nós nunca podemos fazer como o rei Acabe fez, se vender, negociar valores espirituais, porque isso também traz muita consequência. O rei Acabe era um rei também que ele era praticamente governado, mandado pela mulher. Então, quando há inversão de valores, né? Quando há inversão de papéis, também não dá certo. Era a mulher que mandava nele. Tem um episódio, igual como eu falei, vamos só dar umas pinceladas em alguns episódios aqui. Teve o episódio da vinha de Nabote, que ele queria ir comprar a vinha de Nabote. Vai dizer que ele se interessou, invejou ali a plantação de uvas de Nabote, né? Aí quis comprar a vinha de Nabote, irmãos. Aí Nabote falou, não posso vender de jeito nenhum. Ai de mim se eu vender a minha vinha, porque a vinha é herança dos meus antepassados. E na cultura ali dos judeus daquela época, era uma cultura muito forte, onde eles davam muito valor, eles respeitavam muito as heranças que eles recebiam, né? Dos antepassados. Então ele falou, não, a herança dos meus antepassados eu não posso vender de maneira nenhuma. É por respeito, por amor à herança, né? A memória dos seus antepassados. Então ele não quis vender. Aí o que o rei Acabe fez? O rei Acabe foi para a casa dele, igual um menino mimado, saiu emburrado. O rei Acabe saiu emburrado, irmãos. Foi para a casa dele, a Bíblia vai dizer que ele se deitou na cama, virou para a parede. Ficou lá emburradinho. É virado para a parede, triste. Vai dizer que ele ficou triste, não quis nem comer. Não vou comer, só de raiva. Aí a mulher dele chegou lá, né? A Jezabel chegou e falou, o que você tem? Aí Nabote não quis me vender a vinha. Igual um menino birrento, né? Nabote não quis me vender a vinha. Aí a mulher dele ficou indignada, endemoniada, né? Ficou furiosa. Como é que é? Não quis vender a vinha? Pois vive o Senhor, né? Os deuses dela lá. Se eu não fizer ele vender essa vinha para você. Então Jezabel ali armou um plano totalmente maligno, onde ela convocou ali o povo e colocou ali representantes diante do povo, né, lideranças diante do povo ali, e também mandou chamar Nabote, armou ali uma armadilha para Nabote. Quando Nabote se apresentou também, ela falou ali que ia haver um jejum, né, todo o povo ali ia fazer um jejum, um dia de jejum, convocou Nabote também. Quando ela convocou Nabote, ela também chamou homens, a Bíblia vai dizer que ela chamou homens de mau caráter, homens que eram mau caráter, irmão, que tinham mau caráter. E esses homens foram contratados para acusar Nabote. Foram acusados ali para dizer que Nabote, irmãos, tinha blasfemado contra o rei, né? Para dizer ali que Nabote, irmãos, tinha ali desobedecido ao rei, tinha amaldiçoado o rei ali, né? Então, ela chamou esses homens. Então, esses homens foram ali e disseram que Nabote tinha se levantado contra o rei. Tinha ali desobedecido, eu não lembro a palavra exata que ela usou, mas que os homens ali tinham desobedecido ao rei. Então, ela mentiu, que Nabote não tinha feito nada disso contra o rei. Então, esses homens pegaram Nabote, apedrejaram Nabote, e Nabote foi morto. Porque a lei também dizia que se alguém se levantasse contra as autoridades naquela época ali, era apedrejado, irmãos. Então, eles levaram Nabote para fora, apedrejaram Nabote, e aí a vinha de Nabote ficou para o rei Acabe. Então, olha só o caráter dessa mulher, né? Mentiu, enganou, ludibriou para que Nabote fosse morto. E a Bíblia vai dizer que ela conseguiu uma carta, ela mandou uma carta para o povo, para as autoridades, e essa carta precisava o quê? Do símbolo do rei, do carimbo do rei. O carimbo era o anel. Ela mesma pegou o anel do rei e carimbou ali a carta como se fosse o rei. Ou seja, ela mandava, né? Ela mandava no rei ali. Ela fez tudo isso por conta própria, irmãos. Então veja que ele também deixava a mulher mandar nele. Então, ou seja, começou aí, apesar de várias escolhas erradas que ele fez, essa foi mais uma escolha errada que Acabe fez, que foi a escolha do casamento. Se casou com a pessoa errada.
E agora nós vamos aplicar nas nossas vidas também esse princípio do casamento. Porque nós estamos falando aqui de escolha, irmãos, e nós já aprendemos isso aqui. Tem 3 principais decisões que nós podemos tomar nas nossas vidas. Nas nossas vidas, nós vamos ter que tomar 3 principais decisões. 3 decisões mais importantes na nossa vida que nós vamos tomar. Já falei aqui algumas vezes, algum irmão lembra pelo menos de uma? 3 decisões principais? É o casamento, a gente lembrou de uma. E servir ao Senhor, né, que está ligado à salvação, né? Então você lembrou de 2. Então, irmãos, vamos lembrar, memorizem. Anote também, né? Anote para não esquecer mais. Quando eu perguntar, vocês já vão saber. Então, 3 mais importantes decisões que nós podemos tomar na nossa vida. A primeira, salvação, né? Decidir pela nossa salvação. Porque, irmãos, por mais que a gente viva bem nessa terra, né? Por mais que a gente viva nessa terra e viva bem, o que são 100 anos comparado a uma eternidade? Nós podemos viver até 100 anos. Mas o que é 100 anos comparado a uma eternidade? Nós podemos viver bem nessa terra, ter muitas bênçãos. Propósito. Aí, ó, foi esperto, né? Glória a Deus, aleluia. É isso aí, irmãos. Vou começar a perguntar para os irmãos participar também. Então, o que acontece, né? O que são 100 anos comparados com uma eternidade? E as coisas que nós podemos desfrutar nessa terra de bom, o que é isso também comparado ao que Deus tem para as nossas vidas? Então, meus irmãos, a salvação é a primeira decisão mais importante. A segunda decisão mais importante, o propósito. Viver o propósito de Deus nas nossas vidas. A nossa impressão digital é única e o propósito de Deus nas nossas vidas também é único. Viver sem propósito é um desperdício de vida. Porque Deus, ele tem coisas grandes para mim e para você. Deus, ele tem coisas que nós nem imaginamos. Ele que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. É Ele que nos capacita. Uma grande obra Ele quer fazer em nós e através de nós. Então é viver o propósito de Deus. Certa vez eu dei o exemplo do microfone. Tudo que é criado para um propósito. Não é verdade? Tudo que é criado é para um propósito, né? O microfone, o propósito do microfone é amplificar a minha voz. Para a minha voz ficar mais alta. Então este é o propósito do microfone. Se eu deixar o microfone lá largado, irmãos, envelhecendo, enferrujando, vai estragar, né? Não vai servir para nada, não vai ser útil para nada, vai enferrujar, não vai servir para nada. Então, temos que viver o propósito. A pessoa que desperdiça o seu propósito é desperdício de vida também. Agora, se eu usar o microfone com o propósito errado também, se eu pegar o microfone e quiser usar como um martelo, usar para bater como martelo, vai estragar também, né? Vai estragar. Pode ser até que eu consiga dar umas 2 batidinhas, mas é por pouco tempo eu vou estragar o microfone. Pessoas que vivem também com um propósito errado, irmãos, que não entenderam ainda o seu propósito, não buscaram em Deus, não sabem ainda, não souberem identificar o seu propósito, pode estar desperdiçando também tempo, pode estar desperdiçando energia, desperdiçando bênçãos, uma vida espiritual também. Pode até dar certo no começo, mas vai chegar um dia também que vai ter as consequências, vai dar errado. Então tem muitas vidas que conseguem até conquistar muitas coisas nessa terra, conseguem prosperar, conquistar muitas coisas, mas não estão vivendo o propósito certo, porque tem o propósito correto, o propósito certo de Deus. Deus é que sabe o que Ele quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então às vezes até a pessoa consegue algum sucesso neste mundo, mas vai chegar um tempo que vem as consequências também. Agora, quando nós vivemos no propósito que Deus escreveu para todos nós, vai ter luta, vai ter aflição, vai ter bênção, vai ter tudo, mas nós vamos desfrutar das bênçãos e dos benefícios do Senhor por toda a eternidade. Está vendo a importância de viver o propósito? Não podemos desperdiçar o nosso propósito. E a terceira decisão mais importante? Casamento, irmãos. Pastor William, por que não a segunda? Por que a terceira? Por que casamento é a terceira? Porque nós entendemos que Deus, ele não une pessoas, Deus une propósitos. Deus une propósitos, irmãos. E se Deus une propósitos, Ele sabe a pessoa ideal para as nossas vidas. Deus é tão misericordioso que muitas vezes nós podemos escolher errado, né? Nosso cônjuge, podemos até escolher errado, mas Deus, ele tem o poder, né, de transformar algo que era para dar errado em algo que é para dar certo. Agora, se nós temos paciência, se nós esperamos em Deus, nós vamos viver aquilo, as bênçãos do Senhor e o propósito do Senhor, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira que vai trazer paz. Porque quando nós escolhemos errado, irmãos, nós vamos escolher muito tempo de consequências nas nossas vidas. E até se consertar tudo, porque Deus, ele tem o poder de, né, consertar todas as coisas. Mas até tudo se consertar, irmãos,
Imagine quanto tempo nós perdemos, quanto desperdício nós fizemos do nosso tempo porque escolhemos errado. Então, quando nós temos paciência e esperamos o tempo certo do Senhor, a Bíblia vai falar que as bênçãos do Senhor é que enriquecem, não só financeiramente, mas em todas as áreas, espiritualmente, emocionalmente. As bênçãos do Senhor é que enriquecem e não acrescentam dores. Então não vai vir acrescentada de dores. Quantos casamentos que deram errado, deram em divórcio, né, deram em briga, outros deram até em morte, por causa de uma escolha errada. Então as bênçãos do Senhor não vêm acrescentada de dores. Então é saber esperar, é buscar a direção de Deus, saber orar, buscar uma sabedoria do alto e escolher certo. Porque na Bíblia, irmãos, tem dois tipos de mulheres, né? Estamos falando aqui de casamento, e Acabe casou-se com a mulher errada, ele escolheu a mulher errada para casar. Na Bíblia, biblicamente falando, tem dois tipos de mulheres, e esses dois tipos de mulheres está lá em Provérbios 14, versículo 1. Coloca aí, Pedro. Provérbios 14, versículo 1. Biblicamente falando, esses são os dois tipos de mulheres que existem na Bíblia. Provérbios 14, 1 vai dizer, ó: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Então, biblicamente falando, existe a mulher sábia e a mulher tola. E se nós tivermos paciência e direção de Deus, nós vamos nos casar com a mulher sábia, né? E a mulher com o homem sábio. Porque muitas vezes o homem exige muito da mulher. A mulher tem que ser sábia, a mulher tem que ser sábia, a mulher tem que ser sábia. Mas, irmãos, o homem só pode exigir a mulher de Provérbios 14, 1, se ele for o homem de Efésios 5, versículo 25. O que diz em Efésios 5, versículo 25? Que o homem tem que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e dá a sua vida por ela. Então não adianta eu querer uma mulher de Provérbios 14, versículo 1, se eu não for o homem de Efésios 5, versículo 25. Não é verdade? Não, nós vamos querer exigir uma coisa, sendo que nós não estamos contribuindo também para isso. Então, meus irmãos, questão de casamento. Agora nós vamos falar de uma coisa interessante. Como escolher bem um namoro? Porque o namoro é uma questão cultural. E a intenção do namoro é o quê? Se casar, né? A intenção certa tem que ser essa, né? Apesar que no mundo não tem isso, a intenção no mundo de namorar é o quê? Eu quero é curtir, eu quero é ficar, eu quero é curtir a vida, não quero compromisso com nada, quero só curtir, ficar. É a coisa do ficar hoje em dia, né? Com a Bíblia não tem esse negócio de ficar não, irmãos. Namorar já termina até em orar, né? Namorar, orar, termina em orar, com orar. E biblicamente falando, irmãos, se for olhar biblicamente falando, a Bíblia nem fala de namoro, a Bíblia fala de casamento. Só que o namoro é uma questão cultural, e o namoro faz parte da nossa cultura também. Vocês veem que em outras culturas nem existe esse negócio de namoro, né? O pai que escolheu o marido para a filha, né? E até negociava com o pai, né? Com o outro pai lá, negociava. O pai escolhia o marido para a filha, né? E até negociava com o pai do noivo lá, como é que ia ser, o dote que tinha que dar. Então não tinha nem questão de namoro, era o pai que escolhia. Agora aqui em muitos lugares, na maioria dos lugares aí, o namoro é uma questão cultural, e essa cultura já está inserida na nossa sociedade. Então o namoro também faz parte, né, da nossa cultura. Então Deus, ele respeita isso também, e Deus, ele nos ensina como escolher certo, como começar tudo certo, escolher certo o namorado, para que o casamento também seja escolhido de uma maneira correta. Como escolher alguém com que você pretende se casar. Eu anotei que eu estudei, viu? Isso aqui não são coisas que eu inventei da minha cabeça. Isso aqui eu estudei, biblicamente também analisando na Bíblia, para trazer para os irmãos. A maioria dos irmãos já são casados, mas tem as jovens, né? Aqui, só tem as jovens e o jovem. Quem mais que não é casado? O jovem jesuíno. Quem mais? Os irmãos todos são, né? Os irmãos aqui tudo casado, mas tem os jovens aqui. Então, como escolher princípios, né? Para escolher um bom relacionamento? Vamos aqui, eu anotei. Quem quiser anotar depois, pega aqui comigo o rascunho. Então, irmãos, 6 conselhos para o namoro. E também para o casamento, né? Porque o namoro, a intenção é de se casar. 6 conselhos. Conselhos número 1, quem quer saber? Quer não, Tauane? Tauane parece que está meio desanimado, não quer saber, não. Quer saber, Suzana? Se não quiser saber, eu não falo, não, eu pulo. Quer saber, Lohane? Senão eu pulo. 6 conselhos, Jesus não quer. Quer, rapaz, não tem coragem de falar. 6 conselhos para o namoro. Vamos lá. Conselho número 1. Número 1. Ouvir os conselhos dos pais. Né? Ouvir os conselhos dos pais. Por quê, irmão? Os pais são mais vividos. Os pais são mais experientes. E os pais, eles sempre querem o quê? O melhor para todos nós.
Não é verdade? Nossos pais não querem o nosso mal. Os pais não querem o mal dos filhos. Muitos filhos aí estão quebrando a cara por não ouvirem os pais. Então, primeira coisa, ouvir os conselhos dos pais. No 2, segunda dica aqui. Escolher uma pessoa de caráter e de boa família. Escolher uma pessoa de caráter e de boa família. Hoje em dia, se valoriza muito o carisma e se despreza o caráter. Se você for olhar nos colégios, né, nas escolas aí, geralmente as meninas ou os meninos preferem namorar com aquela pessoa que é o mais popular da escola. Nossa, aquele menino ali é o mais popular da escola, ele faz sucesso. Aí fica interessado no menino. Ou então o menino conta, nossa, aquela ali, né, é a mais gata da escola, a mais popular, todo mundo quer namorar com ela. Então valoriza o quê? O carisma. Todo mundo quer ficar perto, todo mundo quer namorar, né? Então valoriza o carisma e despreza o caráter. Carisma é importante? Carisma também é importante, né? Ser uma pessoa carismática também é importante, não é pecado. Mas, irmãos, em primeiro lugar tem que ser o quê? O caráter. Namorar pessoas de mau caráter, irmãos, é só tribulação. É só provação. E nós já falamos o que é caráter, né? Caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. Quando todo mundo está vendo, aquilo que nós apresentamos diante das pessoas é reputação. Mas aquilo que nós somos diante de Deus é caráter. Quando nós estamos ali no nosso particular, se nós mantemos a nossa fidelidade, o nosso temor a Deus. Isso é caráter. Então, escolher uma pessoa de bom caráter, né? Uma pessoa de caráter e de boa família. Você não vai se envolver também com uma pessoa que a família é só uma tribulação, é trazer tribulação para a tua vida. Família de bandidos, já pensou? Família de traficantes, já pensou isso? Família ali que você vê que, opa, o negócio aqui é meio esquisito. Irmãos, tem certas coisas que nós podemos evitar, né? Então, isso não é discriminação, isso é sabedoria. 4, dica 4 aqui, ó. O objetivo do namoro tem que ser o casamento. Irmãos, o objetivo do namoro tem que ser o casamento. Aquilo que eu falei, nós vivemos uma geração que agora a moda é ficar. Quer é ficar, quer é curtir, quer é ficar, quer é curtir. Aí muitas vezes vem a gravidez indesejada, muitas vezes vem gravidez antes do tempo. Nós vemos que as mulheres têm muito cuidado com o corpo, né? Quer estar sempre ali, né? Claro, tem que ter saúde, ter muito cuidado com o corpo. E muitas vezes nós vemos, né, pessoas jovens, não tem nem idade ainda para ficar grávida, não tem estrutura corporal para isso, para engravidar, para enfrentar uma gravidez, e já tem 2, 3 filhos. Aí quando vê que não fez nem 18 ainda e o corpo já está acabado. Por quê? Porque não tinha uma estrutura fisiológica, uma estrutura biológica, né, para passar por essas gravidez. Então veja, irmãos, a consequência ruim que pode ter também. Às vezes a pessoa está com 20 e poucos anos, 25, 27, e você pensa que a pessoa tem 40 anos. Por quê? Porque passou por essas coisas antes do tempo. Porque aí vem o sofrimento também, vem as noites sem dormir. A pessoa se acaba antes do tempo. Olha a consequência. Escolher errado, de fazer as coisas no tempo errado também. Então tudo tem o seu tempo. Então o objetivo do namoro tem que ser o casamento. Porque, irmãos, quem namora a mulher sem a intenção de se casar, na verdade está namorando a mulher do outro. Deu para entender? Quem namora uma mulher sem ter a intenção de se casar com ela, na verdade está namorando a mulher do outro. Porque essa mulher futuramente vai casar com outro homem. Então a intenção tem que ser o casamento. Dica 5 aqui, ó. O relacionamento, ele tem que ser regado de afeto, não pode ser regado de atitudes egoístas, possessivas e ciumentas. Já viram muitas mortes aí, né, que acontece? Aquele sentimento de posse. A pessoa tem um sentimento de posse ali pelaquela pessoa. Então, muitas vezes, o relacionamento é regado por sentimentos egoístas. A pessoa quer mandar na outra, quer dominar a outra, quer controlar a outra e só pensa em si, só pensa no seu prazer. Atitudes egoístas, muitas vezes vem a fúria, a ira. Atitudes ciumentas também, aquele ciúme excessivo, aquele ciúme doentio. Aí muitas vezes tem até casos de morte. Aí quando o repórter vai entrevistar, por que você matou a tal pessoa? Aí feminicídio está acontecendo muito, né? Homens matando mulheres aí, é o que acontece na maioria. Aí quando o repórter vai entrevistar, por que você matou tal pessoa? Ah, porque eu amava ela. Na verdade não amava ela, na verdade ele se amava. É aquelas pessoas que não admitem perder a pessoa para ninguém. Se ela não pode ser minha, não vai ser de ninguém. Então essa pessoa não ama, porque quem ama não mata. Quem ama até admite, irmãos, ficar separado, que essa pessoa vai viver com outro, vive feliz, mas que, né, não aconteça nada de ruim com ela. Quem ama aceita até isso, irmãos. Até viver distante para que a outra pessoa seja feliz. Agora quem ama mata.
Quem mata é quem se ama, são pessoas egoístas. Então essa história, matou por amor. Não, não matou por amor. Matou por um sentimento obsessivo, por um sentimento aí de ciúme doentio. Sentimento egoísta. Então, não pode ser regados a esses sentimentos aí. Dica 6, a dica número 6 aqui, ó. Precisa ser como uma pessoa que conheça a Deus. A Bíblia fala sobre o jugo desigual. Você tem que escolher uma pessoa, irmão, você tem que escolher uma pessoa que ama a Deus mais do que a você. Sabia? Tem que escolher uma pessoa que ama a Deus mais do que a você. Porque se essa pessoa amar a Deus acima de todas as coisas, a Bíblia fala, ó, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será e tudo lhe irá bem. A sua esposa será como uma videira frutífera ao lado da sua casa, ou seja, vai estar do lado. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Comunhão, né? Vai mostrar ali comunhão. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Verá a prosperidade de Sião, verá a prosperidade de Jerusalém. Ou seja, além de ser abençoado nessa terra, ainda ganha a salvação de toda a família. O homem ou a mulher, aquele que teme ao Senhor, irmãos. Então, antes de nos amar, tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Então a Bíblia fala sobre jugo desigual. E tem muitas pessoas cristãs, são cristãs, se envolvem no jugo desigual. Vai namorar, vai se casar com uma pessoa que não serve a Deus. Aí arruma problema para a cabeça, aí depois ainda fala, por que Deus me deu essa mala sem alça? Não. Deus te deu o direito de escolher, foi você que escolheu errado. Aí quer culpar Deus. Já reparou que sempre o ser humano quer culpar Deus? Então, irmãos, esses foram aí os 6 princípios, né? Para ter aí um bom namoro e um bom casamento também. Você tem que se relacionar com uma pessoa que vai te levar para mais perto de Deus, não te afastar de Deus. Tem muitos relacionamentos que estão afastando as pessoas de Deus, não levando para perto. Então tenha muito cuidado, irmãos. Os jovens, né, principalmente que não se casaram ainda, redes sociais. Redes sociais o que mais tem é gente famosa. Tem 2K de seguidores, eu não sabia nem o que era isso. 2K de seguidores. E o que é mesmo? Esqueci. 2.000, né? 2.000 seguidores, aí fala 2K. Eu alcancei 2K. E eu pensei, o que é 2K, moço? Queria saber o que é isso, né? Então é 2.000, 3.000, um monte de seguidores. Só que o problema maior é que não está seguindo, né? O problema maior é que tem muitos seguidores, mas não segue a Cristo. Aí adianta o quê? É só tribulação. Então a rede social está muito fácil hoje em dia de encontrar relacionamentos, mas tem que ter cuidado, irmãos, muito cuidado mesmo. Vamos lá, subtópico 2. Eu parei muito nesse tópico aí porque realmente foi o que eu mais me concentrei para trazer uns ensinamentos aqui abençoados. Subtópico 2. A rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor. Ameaçou a vida de Elias. Ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido. E ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Então depois os irmãos veem, viu? Qual foi o fim de Jezabel, né? Depois vocês leem lá, ver qual foi o fim de Jezabel também, porque nós não vamos falar nessa lição ainda não. Mas os irmãos lembram que ela se enfeitou toda, se maquiou, botou batom, ficou toda bonitona lá, né, para seduzir. Aí acabou caindo lá da janela lá. Depois os irmãos leem aí, a carroça passou por cima e os cachorros foram e comeram. Então tudo que Deus fala acontece. O profeta Elias, irmãos, ele foi usado em várias ocasiões para confrontar o rei Acabe. Não foi só uma vez, ele confrontou várias vezes o rei Acabe. O rei Acabe foi confrontado pelo profeta Elias, foi confrontado também por Micaías. Então Deus sempre estava dando a oportunidade ali dele se arrepender, dele se converter. Mas nós vamos ver aqui que ele endureceu o coração. Vamos lá, onde eu parei, já li o subtópico 2 todo nisso. Então vamos para tópico 2. Tópico 2. Elias prevê a grande seca. Elias prevê a grande seca. Subtópico 1, a intervenção divina. Então nós vamos ver aqui que Deus ele sempre intervém. As coisas só vão até onde Deus deixa, irmãos. As coisas só acontecem até onde Deus permite. Quando Deus resolve dar um basta, aí ele intervém, ele interfere. Aí a Bíblia até fala, horrível coisa é cair nas mãos do Senhor, não é isso?
Horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Então tem uma hora que Deus ele realmente intervém. Então diz assim, ó, em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Está lá em 1 Reis 17, versículo 1. Com a seca veio a fome, porém nem mesmo diante de tal situação Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Olha só, aquela sociedade naquela época dependia muito do quê? Da agricultura, das plantações. Então, por causa dos pecados de Acabe, aquela região ali começou a sofrer com a seca. Falta de chuva, irmãos. Com a seca vinha a fome também, né? A dificuldade. Então veja que toda a nação começou a sofrer consequências por causa dos pecados de um rei, de um governante, de um líder. E aí, aqui essa lição que mesmo com esse tempo todo de dificuldade, esse tempo todo de seca, mesmo assim o rei Acabe era tão ruim, tão duro de coração, que mesmo assim não se arrependeu. Ele não conseguia enxergar que o problema ali estava sendo ele. Ele não se enxergava como o problema da história. Ele não teve a mesma visão que Jonas, né? Jonas ali, quando ele viu que estava tudo dando errado, veio a tempestade ali sobre o navio, rapidinho ele identificou que ele que era o problema. Os tripulantes do navio ali estavam jogando tudo fora, jogando as bagagens ali para dentro do mar. O Jonas, não adianta não, o problema aqui sou eu. Lança-me no mar que eu que sou o problema. Ele teve a visão que ele era o problema. Agora o rei Acabe não, ele não se enxergava como o problema. Quando nós estamos cegos espiritualmente, isso acontece. Muitas vezes a destruição está chegando na nossa casa, na nossa família, e nós estamos querendo achar um culpado. Mas muitas vezes o culpado somos nós mesmos. Às vezes no trabalho, na casa, na família, no ministério, na sociedade. Às vezes queremos achar culpado em todo lugar, e muitas vezes a culpa é nossa mesmo. Por isso que a Bíblia fala, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Então, irmãos, o que quer dizer isso também? Deus chamou o profeta Elias anunciou ali a seca, mesmo assim ele não se arrependeu. É porque Deus, ele sempre dá tempo para que o homem se arrependa. Ele sempre dá tempo, irmãos, ele fica esperando ali que o homem se arrependa. Olha só, duas referências. A primeira está em Apocalipse 2:21. Apocalipse 2:21. Coloquei, Pedro. Olha o que diz em Apocalipse 2:21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. Então, ó, Deus dei-lhe tempo, né? Deus, ele dá tempo, irmãos. Ninguém pode chegar naquele grande dia. Ah, Senhor, mas eu não sabia. Ah, eu fui pego de surpresa. Pego de surpresa, não. Deus, ele está sempre dando tempo e avisando, né, o mal que pode vir nas nossas vidas. 2 Pedro 3, versículo 9. Coloca aí, Pedro. 2 Pedro 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, ou seja, tem um ânimo longo, é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, muitas vezes a pessoa, Jesus, tem essa história que Jesus vai voltar, não sei quantos anos aí, que eu ouço essa história que Jesus vai voltar, e Jesus nunca volta. Aí Pedro explicou, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus, ele não retarda a promessa da sua vinda, pelo contrário, ele só está esperando que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da salvação, né? Então ele está dando tempo para as pessoas se arrependerem. Todos os dias que o evangelho é pregado, todos os dias que as pessoas leiam ali um versículo, todos os dias que as pessoas assistem ali um vídeo, todos os dias que as pessoas evangelizadas por alguém, isso aí são as chances, as oportunidades que Deus está dando. Todos os dias que as pessoas são convidadas para ir para a igreja, recebem um convite, né? Vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Tudo isso é Deus dando tempo para que a pessoa venha se arrepender. Então vamos lá. Já li o subtópico 1, agora vamos ler o subtópico 2. Só uma coisa interessante para fechar esse tópico. Ó. É bom ter juízo antes que venha o juízo. É bom ter juízo antes que venha o juízo, né, meus irmãos? Jesus, ele é o nosso advogado, mas um dia ele vai voltar como juiz. E aí vai ser tarde para quem não se arrepender. Subtópico 2. O preço da obediência a Deus. O preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor.
No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta d'água e alimento e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram de morte. Vamos dar uma pausa aqui, irmãos. Olha só, Elias, ele era um homem de Deus, um homem totalmente dedicado a Deus, um homem obediente a Deus. Aí veio o quê? O preço da obediência. Pastor William, mas como é que é isso? O preço da obediência, ele teve que enfrentar a seca também e a fome naquela época lá. Ele também teve que enfrentar essas dificuldades, mesmo obedecendo a Deus. Aí os irmãos podem perguntar, Pastor William, como é isso? Eu tenho ouvido tanto que a obediência só vai fazer eu prosperar, enriquecer. Isso quem fala isso é a teologia da prosperidade, né? Que fala que o crente não pode passar dificuldade, que o crente não pode passar problemas financeiros, porque se passar é porque está com um demônio no corpo, porque deixou brecha ou está endemoniado. Isso quem fala isso, irmãos, é a teologia da prosperidade. Isso não é nem bíblico. Olha Jó, um homem reto, temente a Deus, se desviava do mal, o homem mais rico de toda a terra, mas teve que passar por toda a escassez que ele passou também. Jó destrói ali toda a teologia da prosperidade, né? O apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo era até um homem importante, líder ali, dos fariseus também, um dos líderes ali, né? Mestre, aprendeu aos pés de Gamaliel, um homem muito sábio, um homem fabricante de tendas, e tendas nessa época era algo que dava muito e muito dinheiro. Ele era um homem ali de bastante posses, o apóstolo Paulo também, mas começou a obedecer a Cristo, irmãos. Ele falou, aprendi até passar necessidade. Paulo chegou até mesmo a passar dificuldades também, foi preso. Então tudo isso destrói essa teologia da prosperidade, dizendo que o crente tem que ser sempre vencedor, sempre prosperar e não pode passar por dificuldade, se passar é demônio. Isso é a teologia da prosperidade que fala, né? Então Elias, ele teve que passar também pelo preço da obediência, pagar o preço da obediência a Deus. E aí eu quero trazer um ensinamento para todos nós. Irmãos, o tamanho da obra, muitas vezes o tamanho da obra vai ser o mesmo tamanho do deserto. Às vezes o tamanho do deserto na sua vida é por causa do tamanho da obra que Deus tem na sua vida também. Aí você pode pensar, Pastor William, quando eu comecei a fazer tudo, procurar fazer tudo certo, né, buscar Deus, assumir meu chamado, quando eu comecei a me dedicar mais nas coisas do Senhor, parece que as coisas foi só piorando. Muitas vezes eu comecei a dedicar nas coisas do Senhor e veio uma tristeza, veio uma decepção. Irmãos, o tamanho do deserto que você passa é o tamanho da obra que Deus tem na sua vida. Porque Deus, ele tem que nos preparar. Se ele tem uma grande obra na minha vida, eu vou ter que passar por grandes desafios também, por grandes provações para ele me tornar mais forte, mais perseverante. A Bíblia fala que a perseverança, ela produz paciência, né? A provação produz perseverança, a perseverança produz paciência. Então todas essas etapas que nós temos que passar para as nossas vidas é para o nosso crescimento, é para o nosso fortalecimento. Então o tamanho da obra que Deus tem na sua vida é também o tamanho do deserto que muitas vezes você vai ter que enfrentar na sua vida também. Mas irmãos, olha só o que nós vamos aprender aqui também, ó. Continuando aqui na revista, ó. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos, né, com pão e carne 2 vezes ao dia. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou usando a viúva de Serepta. Está lá em 1 Reis 17, versículo 9, todos conhecem também essa passagem. Agora, irmãos, olha só. Mesmo passando essa dificuldade, Deus nunca abandonou Elias. Deus não deixou Elias morrer de fome. Deus sustentou, Deus cuidou do profeta. Nós podemos passar a maior dificuldade das nossas vidas, irmãos, mas Deus vai estar sempre do nosso lado para nos ajudar. Ele nunca vai nos abandonar. Ele sempre vai nos sustentar. Agora eu quero trazer também um ensinamento valioso com essa passagem dos corvos. Vai dizer que quando ele trouxe a primeira sentença ali para o rei Acabe, aí ele teve que fugir. Ele teve que ir para o ribeiro de Querite. Quando ele foi para o ribeiro de Querite, aí Deus, ele mandou corvos para alimentar Elias. Alguém sabe o que é corvo? Corvo? Isso, é um pássaro. Isso é bom lembrar. É um pássaro preto, né, Tawane? E é um pássaro, ele é carniceiro, né? E corvo, irmãos, corvo, nessa época, era considerado um animal imundo. Olha só como muitas vezes é os mistérios de Deus, né? Deus mandou um animal imundo, né, um animal considerado sujo, para alimentar Elias. E o que o animal levou? Pão e carne, né? Pão representa Jesus, né? E pão representa a carne de Jesus também. Porque Jesus falou, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue. Agora olha só que interessante.
o animal considerado sujo, considerado imundo, é que alimentou Elias com pão. Pão é representado também pela palavra, né? Pão também é representado pela palavra. Então, quando o maná caiu dos céus também, Deus sustentou com o maná que caiu dos céus. E essa ave, o corvo vem de onde? Dos céus, né? O corvo vem dos céus. Então, Deus, ele usou um animal sujo para levar alimento dos céus até o profeta, até o filho dele. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que muitas vezes, já pensou se Elias tivesse olhado para o corvo? Ah, não, o corvo que trouxe, não quero não, ia morrer de fome, não é verdade? Não ia se alimentar, ia morrer de fome. Nesse momento, Elias nem pôde olhar para o corvo. Elias olhou para o alimento. Não olhou para o corvo, olhou para o alimento. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Assim como Deus usou um animal considerado sujo, impuro, para trazer alimento dos céus, é assim que Deus faz nas nossas vidas também. Nós somos pessoas imperfeitas, irmãos. Nós somos pessoas pecadoras. Nós somos pessoas imperfeitas. Mas mesmo assim, Deus vai nos usar para levar alimento dos céus para os seus filhos. Por que eu quero dizer com isso? Isso é muito importante, irmão, um ensinamento muito importante. O que eu quero dizer com isso? Porque muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Nós fechamos o coração para o pregador. Eu gosto desse pregador. Eu não gosto desse pregador. Começa a olhar, começa a enxergar os defeitos do pregador, né? Não gosto desse pregador. Começa a enxergar os defeitos. E se Elias tivesse enxergado os defeitos do corvo? Ia deixar de comer, né? Então, muitas vezes, irmãos, nós vamos ter que ignorar os defeitos do pregador, mas vamos ter que tomar posse do alimento que ele traz, que é o alimento dos céus. Sabe qual é um desafio que todos nós enfrentamos? Todas as igrejas enfrentam? Ainda mais igreja pequena. Sabe qual é o maior desafio de muitas igrejas, que as igrejas enfrentam? É a familiaridade. Jesus enfrentou esse desafio. Jesus, ele foi o maior pregador que existiu. Jesus foi o homem perfeito, não tinha defeito nenhum. Mas ainda assim, fazia muitos milagres, né? Ensinava a fazer muitos milagres. Mas ainda assim, sabia que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Os irmãos de Jesus duvidavam do chamado dele. Os irmãos de Jesus só passaram a acreditar em Jesus depois que Jesus morreu e ressuscitou. Aí Tiago, que era meio irmão de Jesus, até escreveu, né, a carta de Tiago. Então, irmãos, os irmãos de Jesus não acreditavam nele. E Jesus, ele explicou isso, falou, profeta de casa não tem honra. Profeta de casa não tem honra. Então, eu quero trazer esse ensinamento para todos nós, porque todos nós aqui temos, né, oportunidade de estar pregando, temos oportunidade de vir aqui na frente pregar, né? Mas muitas vezes nós temos, né, corremos o perigo, temos a tendência de desprezar os profetas de dentro, os profetas de casa. Por causa de quê? Por causa da familiaridade. Ah, eu conheço os defeitos, ele está pregando aí, mas ele é assim, é assado. Aí nós ficamos olhando para o corvo e deixamos de comer o pão. Né, irmãos? Ficamos olhando para o corvo e deixamos de comer o pão. Então, meus irmãos, se a gente fechar o coração para o pregador, Deus, ele vai falar com o da direita, vai falar com o da esquerda, mas não vai falar com você. Porque o pregador não está trazendo alimento dos céus? Não, porque você fechou o coração para o pregador, eu e você. E nós corremos esse risco. Eu já fechei coração para pregador. Fechei. Aí, mas certa vez eu estava assim, passando, né, um momento daqueles assim que eu precisava de uma palavra. Falei, Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma palavra. E aí, irmãos, esse pregador que eu estava fechado no coração, né, é que ia pregar. Aí eu falei, Senhor, eu quero abrir meu coração. Fale comigo, Senhor. Use esse pregador para falar comigo. Eu vou abrir meu coração. Não vou fechar meu coração, não. Vou abrir meu coração através desse pregador. Irmãos, nesse dia, a palavra de Deus estava falando purinho ali. Falou tudo o que eu precisava ouvir nesse dia. Por quê? Porque eu abri o coração. Então, se a gente fechar o coração do pregador, não adianta. Deus não vai falar. Agora, se a gente abrir, irmãos, aí Deus vai falar grandemente. E eu digo isso porque todos nós corremos esse risco, né? Nós nos conhecemos, às vezes podemos ter alguma desavença, mas não podemos fechar o coração, irmãos. Nunca podemos duvidar que Deus está usando os de dentro, mesmo sendo familiares ali. Nossa família, nós podemos pregar a Bíblia todinha, mas tem uns que, olha quem está falando aí, né? Olha só quem está falando. Por quê? Por causa da familiaridade, aí deixa de receber o alimento dos céus. Amém, meus irmãos? Então é um ensinamento importante, né? Agora, uma coisa importante de se dizer. Isso não quer dizer que nós temos que estar de qualquer maneira para pregar a palavra, né? Ah, então quer dizer que eu posso andar de qualquer maneira e vou pregar, o que importa é a palavra. Não é assim também, né, irmãos? Não podemos levar para o outro lado. Só estou dizendo que nós não podemos ficar observando os defeitos, senão nós vamos deixar de receber o alimento. Amém? Então isso é só um princípio, né? Um princípio espiritual que eu queria trazer aqui para as nossas vidas. Vamos aqui. Subtópico 3. Deus sempre cuida dos seus filhos.
Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e ao seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu à ordem de Elias e lhe preparou a comida. Irmãos, todos sabem, né, na história da viúva, a viúva também estava passando dificuldade. A viúva também estava passando ali problemas financeiros, né? Ela tinha ali uma quantidade de alimento que só dava para fazer um bolo para ela e para o filho dela. Ela falou, depois disso nós vamos morrer. Mas mesmo assim, Elias, o profeta, ainda falou, não, mas faça primeiro para mim. Ela só tinha um pouquinho ali, não, primeiro faça para mim. Sabe por quê, irmãos? Um pouco nas mãos de um Deus multiplicador. Ela confiou que um pouco nas mãos de um Deus multiplicador pode gerar o milagre. Muitas vezes, nós estamos com pouco. E esse pouco que nós temos, muitas vezes, nos impede de ter fé. Ah, pastor William, eu estou passando uma dificuldade tão grande. Aí se impede, irmãos, da gente colocar esse pouco nas mãos de um Deus que é um Deus multiplicador. A nossa confiança tem que estar toda em Deus. Muitas vezes deixamos de servir a Deus porque estamos passando uma prova. Ah, pastor William, mas eu não tenho nada, eu não posso oferecer nada. Não estamos falando só financeiro, né? Eu não tenho dons, não tenho talentos, não tenho nada, não sou usado em nada. Acha que é pouco. Irmãos, um pouco nas mãos de um Deus multiplicador gera grandes milagres. Nunca pense que você tem pouco, apenas coloque nas mãos de Deus. Se aquela viúva tivesse falado, não vou colocar nas mãos do profeta, porque o profeta estava representando o próprio Deus. Se ela tivesse pensado, não vou colocar nas mãos do profeta, porque senão vai faltar para mim. Aí verdadeiramente ia faltar, porque ela ia comer ali, ia acabar e já era. Mas quando ela colocou nas mãos do profeta, o milagre foi gerado. Muitas vezes, irmãos, tem um pouco talento, tem um poucos dons, tem um pouco tempo, tem um pouca disposição. Coloque esse pouco nas mãos do Deus multiplicador que você vai ver o milagre que Ele vai fazer na sua vida. Então, primeiramente, a parte de Deus, a confiança. Porque isso aqui não era que o profeta precisava ou que Deus precisava. Deus não precisa. Deus quer apenas que nós tenhamos fé que Ele pode fazer um milagre nas nossas vidas. Às vezes Ele não vai te exigir muito, não. Às vezes Ele vai te exigir só pouco. Ah, pastor William, mas eu estou tão desanimado. Mas às vezes Ele está te exigindo só um pouquinho para que Ele possa fazer um milagre. E muitas vezes nós não queremos entregar esse pouquinho, queremos segurar. Não, estou desanimado, estou aqui, estou frio, estou fraco. A galinha, aquela galinha da Angola, né? Estou fraco, estou fraco. Mas às vezes Deus só quer esse pouquinho, um pequeno esforço, para que Ele possa fazer um grande milagre nas nossas vidas. Vamos entregar o nosso pouco nas mãos de um Deus multiplicador para a gente ver o milagre. Vamos lá. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Elias também ele foi usado, né, para ajudar ali o órfão e a viúva. Deus não despreza também, irmãos, órfãos, viúvas, né, os necessitados. Essa viúva, ela não era israelita também não. Ela era de uma cidadezinha ali ao norte de Israel. Não era nem israelita, mas ela estava passando dificuldade, a seca atingiu lá. E Deus falou, vou lá cuidar dessa viúva, mesmo não sendo israelita. Isso para mostrar que Deus não discrimina ninguém, não faz acepção de ninguém e não deixa ninguém desamparado, meus irmãos. Vamos lá. Tópico 3 para encerrar. Um coração endurecido. O encontro de Elias com Acabe, né? Um coração endurecido. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que as consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. És tu o perturbador de Israel? Está lá em 1 Reis 18, versículo 17, na parte B. Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever o seu deplorável estado espiritual. Nossa irmã Nilde, né, está gostando da palavra, que Deus abençoe. Marcos Costa, o evangelista Marcos, que Deus abençoe o evangelista grandemente também, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, olha só que interessante.
A culpa daquilo ali estava sendo do rei Acabe. Mas quando Elias foi confrontar o rei Acabe, o que o rei Acabe falou? És tu perturbador de Israel? Aí Elias, eu não sou perturbador de nada, perturbador é você que está perturbando a nação toda com os seus pecados e as suas práticas. Então, olha só, no lugar dele reconhecer o seu erro, ele fez o quê? Acusou o outro. Palavra de acusação. Irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, é que nós temos essa tendência também, de sempre querer achar o erro no outro, né? Sempre eu gosto de dar esse exemplo, porque é o melhor exemplo que tem na Bíblia também. Quando Eva comeu ali do fruto proibido, deu para Adão, os dois pecaram ali, né? Os dois foram responsáveis pelos seus atos, pecaram. Aí quando Deus foi prestar contas, o que aconteceu? No lugar de né, deles admitirem ali o seu pecado, assumirem o seu pecado, começou ali um acusar o outro acusar um, aí acusaram até mesmo Satanás também. Claro que Satanás só dá uma forcinha, né? Mas quem peca somos nós. Então o que acontece? Satanás não peca por nós, né? Quem peca somos nós, ele apenas dá um empurrãozinho ali. Então o que acontece, irmãos? Teve até a pregação do pastor, né, que falou, não, eu só fiz soltar o cavalo, eles que fizeram o resto. Né? Então é isso mesmo, Satanás ele só solta o cavalo, quem faz o resto somos nós. Então o que acontece? Quando eles pecaram, aí Deus foi ali prestar contas com cada um, aí Adão falou, né, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Olha só, culpou a mulher e culpou até mesmo Deus, né? Foi a mulher que tu me deste, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, nada disso tinha acontecido. Culpou até mesmo Deus. E Eva repente, não, o culpado foi o diabo. O culpado foi o diabo. Às vezes não é assim nas nossas vidas? Quando o casal está em pé de guerra, culpado é essa mulher, culpado é esse homem. O pastor Everaldo falava, né, que o homem é um cavalo e a mulher é uma... O que ele falava? Ele falava direto, pastor Everaldo. Nima tem vergonha de tudo, deixa ser boba. Tagarela aí, ó. Tem vergonha de tudo. Não, mas é tagarela. Então o que acontece? Aí o pastor Everaldo falava assim, o homem é um cavalo e a mulher é uma tagarela, aí fica os dois juntos, os dois, aí pronto. Irmãos, o pastor Everaldo ele fala muita verdade, viu? Então o que acontece? Aí quando acontecem essas desavenças, aí muitas vezes o esposo culpa a esposa culpa o esposo, e às vezes o diabo é culpado, né? A culpa é do diabo, a culpa é da esposa. Então o homem tem a tendência de querer sempre achar um culpado. Mas aí não resolve nada, né? Porque quando nós assumimos nossas falhas, assumimos nossos erros, se eu assumir os meus erros, minhas falhas, e a minha esposa assumir os erros e as falhas dela, todos nós vamos ajudar uns aos outros a trabalhar naquelas fragilidades. Agora se ficar culpando, quanto mais a gente acusa, mais o outro vai querer acusar também. Porque a Bíblia fala assim, ó, quanto mais nós julgamos, mais nós vamos ser julgados também, né? Com a mesma medida que a gente julga, a gente vai ser julgado também. Então falar, meu irmão é isso e aquilo, o irmão fala, e você que é assim é assado também? Mas eu sou assim, mas você é assim. Não, aí você também é assim. Aí pronto, vira. Agora, se eu admitir, irmãos, olha só, irmãos, a confissão ela tira todo o poder de acusação do Satanás. Se eu cometi algum pecado, aí eu chego e confesso e admito, né? Cometi um pecado, fui descoberto. Confessei para Deus ou não confessei, mesmo assim Deus usa um profeta. A primeira coisa que eu tenho que fazer é igual Davi fez. Natan foi lá e encarou Davi lá, ou foi você que pecou. E Davi fez o quê? Confessou, admitiu, assumiu o seu pecado. Então, quando eu confesso o meu pecado, eu tiro todo o poder de acusação de Satanás. Como é que Satanás vai me acusar de uma coisa que eu já confessei? Satanás vai lá, William, você estava correndo aí no trânsito e você passou o sinal vermelho. Você fez isso, ele pode ficar me acusando, né? Mas se eu chegar, Senhor, me perdoe, irmão da igreja, né, eu que dirijo a van, irmãos, me perdoe, eu errei mesmo, pequei, passei o sinal vermelho, avancei, Deus me perdoe, confessei. Aí se ele chegar para Deus para me acusar, o seu filho passou o sinal vermelho, aí Deus vai falar, eu sei, ele já me eu sei, ele já me falou. Né, irmãos? Então a confissão tira todo o poder de acusação de Satanás. Eu estou observando muito, né, às vezes eu acompanho algumas notícias também, no meio cristão também. Então tem muitos cristãos, irmãos, que estão aí, né, comete erro, cai, comete pecado, faz uma coisa, aí quando a investigação chega, prova, né, comprova, prova e chega ali, de vez da pessoa confessar, não, fica querendo mentir cada vez mais, fica querendo consertar uma mentira com outra mentira. Já foi ali provado, tem todas as provas, todas as evidências, tudo, testemunhas, tem tudo. Aí a pessoa fica, não fiz não fui eu não sei o quê. Irmãos, só está piorando a sua situação, querendo consertar uma mentira com outra mentira. Vai chegar um momento que não vai ter como nem Deus perdoar, porque a pessoa não está confessando os seus pecados. Então o rei Acabe, ele não assumiu os seus pecados, né? Não enxergou o erro nele, enxergou no outro. E tem uma palavra que, de Lamentações 3, 39 ao 40, pode pôr aí, Pedro. Essa palavra aqui é muito
ela é muito importante, porque muitas vezes nós ficamos nos queixando do erro dos outros, né? Ah, a esposa é assim, o esposo é assado, o irmão é assim, o irmão é assado, o pastor é isso, o pastor é aquilo, o meu patrão é isso, o meu colega de trabalho é aquilo, o meu coleguinha é isso. Às vezes nós ficamos se queixando só do erro dos outros. Mas olha só o que a Bíblia diz aqui, ó, Lamentações 3, 39 ao 40. Ó. De que se queixa, pois, o homem vivente? Do que a gente fica se queixando demais, né? Sempre procurando achar um culpado das coisas. Falou, queixe-se cada um dos seus pecados. Queixe-se cada um dos seus pecados, irmãos. Que Deus é que trata, né? No lugar de eu estar querendo consertar o outro, eu tenho que querer me consertar, não é verdade? Tantos defeitos que eu tenho, mas às vezes nós temos esse problema, né? Tantos defeitos que eu tenho, eu quero consertar o próximo, sendo que eu nem me consertei primeiro. Aí Deus vai falar assim, por que você quer tirar o cisco, o cisquinho que está no olho do seu irmão, se você tem uma trave ainda no seu olho? Tira primeiro a trave do seu olho para depois você tirar o cisco do olho do irmão. E nós temos essa tendência, né? Quando o pecado entrou no mundo. Então, versículo 40, Pedro. Olha o que vai dizer o versículo 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Então, muitas vezes, né, estamos acusando demais, mas não estamos esquadrinhando nosso coração. E Deus fala, esquadrinhe seu coração e volte-se para mim, meu filho. Deixa que o outro lá eu vou cuidar. Amém? Então, é um ensinamento importante também, né? Então vamos aqui para o tópico 2, para nós estarmos encerrando para a glória e honra do Senhor. Subtópico 2, né? Subtópico 2, irmãos viram que eu calculo o tempo certinho, né, irmãos? Às vezes irmãos pensam, pastor, está demorando em tal ponto, mas eu procuro calcular. Vamos lá, a sequidão espiritual do rei. Irmão, sequidão espiritual. Isso é um problema muito sério, né? Isso é um perigo. Sequidão espiritual. Nós precisamos da água da vida. Jesus disse, aquele que tem sede, venha e beba de graça a água da vida. Aquele que beber da água da vida do seu interior, fluirão rios de águas vivas que jorram para a vida eterna. Deus não nos chamou para sermos secos. Deus nos chamou para transbordarmos de vida, irmãos. E Ele tem a água da vida, Ele é a água da vida. Agora, o crente seco espiritual é a chamada desidratação espiritual. Nosso corpo físico, se a gente ficar sem beber água, desidrata, né? A pele começa a secar, os lábios começam a secar, as mãos, tudo começa a secar. Quando vê que não, está seco, morre, né? Espiritualmente também é assim. Quando nós começamos a secar espiritualmente, irmãos, nossa fisionomia já não é mais a mesma. Já não tem mais aquele brilho do Espírito Santo. Já não tem mais aquele vigor, não tem aquele ânimo, vem a fraqueza. É a desidratação espiritual. Muitos de nós, muitas vezes, ficamos desidratados espiritualmente porque não estamos bebendo da água da vida. Aí vamos acabar morrendo também. Então é um perigo, irmãos. Tem um pastor Judson de Oliveira que cantou a música assim, né? A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Salmo 63, Davi também falou, eu sou como uma terra seca, cansada e sem água. Minha alma tem sede de ti. O meu corpo todo te deseja. Eu acho tão bonito, Salmo 63, né? O meu corpo, Senhor, o Senhor é o meu Deus. O meu corpo te deseja. A minha alma tem sede de ti, como numa terra cansada, seca e sem água. Então nós temos essa sede de Deus, nós temos que ter essa sede de Deus e a água da vida está disponível para a gente beber. Então olha só, sempre que alguém se torna um quanto mais pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece, a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. 1 Reis 17. Então olha só, irmãos, o pecado, ele pode provocar essa sequidão espiritual. E aqui está falando do pecado intencional, aquelas práticas, né? Então nós temos que ter cuidado com as pequenas concessões. Ah, mas é só uma coisinha aqui, é só uma coisinha, é só um pecadinho. Nós já falamos aqui, cuidado com as raposinhas, né? Temos que apanhar as raposinhas. Não, mas é só um pouquinho aqui, é só uma coisinha aqui. Então é aquela história do não tem nada a ver. Ah, isso aqui não tem nada a ver. Ah, aquilo ali também não tem nada a ver, não. Não, aquilo outro também não tem nada a ver, não. Aquilo não tem nada a ver, irmãos. Daqui a pouco nada tem nada a ver mais. Né? Nada tem nada a ver mais. Tudo é permitido agora. Né? Então nós temos que ter cuidado com as pequenas concessões, porque um abismo gera outro abismo. Realmente começa. Não começa com as coisas grandes. Uma grande queda, irmãos, começa com um pequeno tropeço. Você tropeça aqui, tropeça ali de novo, tropeça ali de novo. Vamos ver que não, vem a queda, irmãos. Então, ter cuidado, porque um abismo chama outro abismo.
Deus está falando muito disso, né, através de várias lições. As lições passadas também ele falou isso. Então é aquilo que nós falamos, fechar as brechas. Até a campanha que teve aqui foi sobre isso. Fechar as brechas. Irmãos, não deixar brecha nenhuma. Deu o exemplo da baratinha, né? Eu não sei nem por onde a baratinha entrou ali. Mas ela achou uma brecha no meu armário, o evangelista Roberto. A armário entrou uma baratinha lá e eu olhando ali, rapaz, não tem uma brecha dentro desse armário, como é que entra ainda, né? Eu não estava enxergando a brecha, mas o inimigo, que era minha barata, enxergou. Que era barata, minha barata não. O inimigo, que era barata, enxergou. Então, às vezes é assim, ó, nós não enxergamos, mas o inimigo está enxergando, ele sabe onde tem a brecha. E aí ele entra e faz o estrago. Porque a baratinha entrou ali, quando viu que não estava cheio de baratinha, coleguinhas dela, entrou no armário também. Então é desse jeito, irmãos. Às vezes nós não enxergamos, mas o inimigo enxerga. E ele sabe por onde ele pode entrar nas nossas vidas. Então vamos lá, cuidado, né? Vamos ter cuidado com as pequenas concessões. Conclusão. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Então, o rei foi alertado, a palavra de Deus foi até o rei, e o que o rei fez? Rejeitou a palavra. Um dos problemas muito grandes dessa geração agora é rejeitar a palavra. A palavra é pregada e às vezes as pessoas fazem beicinho, vira a cara, fica com raiva, sai da igreja, rejeitar a palavra.